Acho bom a gente começar, até porque a gente fica ansioso para começar os trabalhos, né, dessa tarde, que vão ser excelentes. A gente vai começar os trabalhos da mesa 6, usos políticos do corpo e das roupas. Né? A gente vai ter a primeira fala do professor Jefferson José Keller, tá, da UFOP, terros amarrotados, colarinhos abertos, slacks indianos, os significados políticos das roupas de Jânio Quadros. Em seguida, a gente passa para a fala da professora Maria do Carmo Teixeira Rainho, né, do Arquivo Nacional, o título é Caetano Veloso, Corpo, Roupa e Música Desafiando a Ditadura. Cada um tem sua meia hora, né? Mas eu sou bem flexível. Tá? Cadê as organizadoras que não me escutem? Eu sou mais flexível. E aí, em seguida, a gente passa para o debate, né, da tarde. Vou passar, então, primeiramente, seguindo a programação, a primeira fala do professor Jefferson. Né? Muito obrigado, professor Jefferson. Boa tarde a todos. Como de praxe, os agradecimentos. Obrigado, Ivana. Obrigado aos alunos da organização do evento. Aí, né? A Maria Cláudia, não sei se ela está por aqui, né? Mas, enfim, gostaria de falar um pouquinho dela só. Né? Eu me lembro da defesa de doutorado da Maria Cláudia, em que a minha orientadora, que também foi orientadora dela, dizia que uns atributos dela era a criatividade. Né? Maria Cláudia é muito criativa, né? E acho que isso aparece bem aqui no evento. Eu agradeço muito a ela, já conheço há um bom tempo, né, pela oportunidade. E hoje eu gostaria de falar para vocês um pouco sobre o Jânio Quadros, aí, né? Personagem bastante polêmico da história política brasileira recente. Né? E vocês devem conhecer o Jânio, aí, imagino, se não dos jornais, pelo menos dos livros didáticos. O Jânio, ele aparece normalmente aí nos livros do ensino médio como uma figura bastante pitoresca. Ele aparece como um presidente que teria, né, proibiu os biquínis nas praias. Né? Estava conversando com a Maria do Carmo agora, que nós não sabemos se existe um decreto mesmo proibindo o uso dos biquínis, mas pelo menos há uma proibição informal. Então, o Jânio também teria a ver um pouco com a história do vestir feminino, né? Por ter impedido o uso dos biquínis. E ele é conhecido de forma bastante caricatural. Né? Seria um político que se promoveria na política com lances teatrais, jogando talco no paletó para fingir que era caspa. É um político bastante envolto em simbologias. Né? Desde o começo da carreira política dele, ele utilizou muitos símbolos para se promover politicamente. O mais conhecido, certamente, símbolo do Jânio, do janismo, é o símbolo da vassoura. Né? Aqui, acho que todo mundo deve ter ouvido a marchinha do Varre, Varre, Vassourinha, lá que foi da campanha dele, de 1960. Né? Mas o Jânio ele não ficou só na vassoura como símbolo, ele utilizou outras simbologias também relacionadas à vestimenta, né? O chapéu de motorneiro da CMTC, que vocês estão vendo na figura, né? Que era dos condutores de São Paulo, é outro símbolo bastante famoso dele. O Jânio, falando um pouco das vestimentas dele ainda, eu me lembro de uma fotografia dele, que foi publicada no jornal Última Hora, em que ele aparecia de paletó e gravata e, ao mesmo tempo, calçando alpargatas. Né? Bem simples, estava falando com a Beth ontem. Então, o Jânio ele sempre teve esses lances teatrais. Né? Ele teve mas desde o começo da carreira até o final. O pessoal que é de São Paulo que deve se lembrar na campanha que o Jânio disputou com o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique estava na frente das pesquisas, pensou que já tinha vencido as eleições, foi lá, sentou na cadeira do prefeito, e aí, no final das contas, o resultado das eleições, vai lá, o Jânio vence as eleições, e ele vai lá na cadeira do prefeito, ele passa inseticida, né,
para tirar qualquer vestígio do Fernando Henrique Cardoso. Então, sempre muito envolto em simbologias, assim, né? Ele é visto como um personagem histriônico, personalista, populista, alguém que teria se projetado na política só com esses lances teatrais aí, né? E foi bastante difícil para mim lidar com Jânio como objeto de pesquisa, né? Foi difícil de levar a sério e ser levado a sério por tratar do Jânio, né? Porque o Jânio, depois que renuncia à presidência da República, ele perde a credibilidade, assim, né? Vocês devem se lembrar que ele renuncia à presidência com uma carta em que ele acusava forças terríveis de conspirarem contra ele, né? E aí eu me lembro de ter lido um memorando do embaixador norte-americano no Brasil, dizendo que as pessoas, depois da renúncia, elas saíam para os bares e elas pediam para o garçom forças terríveis, né? Então, o Jânio, depois que ele renuncia, ele vira piada pronta, né? É alguém que não pode ser levado a sério, é alguém que nem merece ser estudado, né? Então, pensando um pouco na fala da Madu ontem, é alguém que foi bastante moralizado, né? Mas pouco estudado, levado a sério, né? Existem alguns estudos, claro, devem ser mencionados, mas, no geral, prevalece essa figura caricatural dele, né? Então, o meu desafio no doutorado era levar o Jânio a sério, tentar entender por que ele foi eleito, por que ele foi escolhido pela população, por que ele foi levado a sério pela população, pelo eleitorado, não é? Me parecia muito problemática a ideia de que alguém teria chegado à presidência em pouco mais de 10 anos só por conta desses lances histriônicos e teatrais. Deveria haver algo de político ou nas falas ou nas próprias roupas, nas vestimentas dele, né? Então, a minha ideia hoje é me concentrar um pouco aqui nas vestimentas do Jânio e tentar observar como elas, de certo modo, estiveram politizadas aí nas décadas de 1950 e 1960. Essa fotografia aqui dele é do começo da carreira política, quando ele foi eleito vereador em São Paulo. E aqui vocês devem estar observando uma figura bastante famosa dele aí. Ele aparece na tribuna fazendo um discurso e ele gesticula bastante. Você vê o movimento do dedo, ele está com a expressão de espanto, os olhos esbugalhados, né? A barba está para ser feita, a vestimenta burguesa dele aqui, né, o paletó está toda desorganizada. O colarinho aqui não está aberto, né, mas eu tenho outras fotos em que o colarinho aparece bem aberto. Então, essa figura do Jânio ela ficou bastante marcada. Assim, os cabelos, né, esqueci de falar dos cabelos, também bastante desarrumados. Então, isso aqui seria o exemplo do populismo na política brasileira, né? O líder histriônico que vai lá, que faz o teatro, engana as pessoas ingênuas, né? Mas aí, trabalhando um pouco com essa imagem do Jânio, eu procurei tentar perceber qual que era o significado político dessa figura aí. O que ele procurava fazer, se desarrumando todo dessa forma, aparecendo todo despenteado, todo desarrumado? Me parece que ele tentava encarnar um personagem bastante conhecido da cultura popular, que é a figura do bufão. O bufão que, como se fosse uma espécie de palhaço, né? Tem um livro do antropólogo francês, o Georges Balandier, que ele vai falar que essa figura do bufão ela é muito potente na figura popular. E o Jânio, de certa forma, ele procurava encarnar essa figura. E aí, o que o Balandier fala da potencialidade dessa figura do bufão? Ele vai dizer que o bufão, através de uma imagem amalucada, fora das convenções e com seus ímpetos de raiva, ele fala aquilo que outras pessoas normalmente não têm coragem de falar, né? Então, o Jânio, quando ele estava se desarrumando dessa forma, ele estava buscando um sentido político para a sua imagem. Ele estava criando essa figura do bufão, né, junto das camadas populares, para dizer que ele podia dizer algumas coisas que não eram ditas por outras pessoas.
E aí, o curioso é que o Jânio dessa fase, do comecinho da carreira, ele não é um simples demagogo aí, que só faz isso. Ele tem muitos projetos aí na Câmara, na prefeitura, como vereador, ele defende os interesses dos trabalhadores, ele é uma liderança operária. Não é só isso. É isso e mais a defesa dos interesses das camadas populares. Ele surge como um líder popular, e aí ele vai se projetando no cenário político nacional e vai ganhando o apoio de outros grupos sociais, trabalhadores, camadas médias, até chegar aos grupos internacionais. Não é? Então, essa gesticulação toda que ele fazia, esse desalinho aqui, isso era visto numa chave positiva pelas pessoas que o apoiavam. Não é? A figura do Chaplin, aí. Só que, na ótica das pessoas que não gostavam dele, dos inimigos, dos adversários políticos, evidentemente isso era visto numa chave negativa. Não é? Aqui eu tenho um conjunto de imagens que foi publicada dele na revista Manchete, que foi bastante mencionado aqui por outros palestrantes, pouco antes de ele se candidatar à presidência da República. E aqui vocês percebem como o fotógrafo enquadra aqui o Jânio, né? A Fernanda tinha dito hoje de manhã como é importante você observar o olhar do fotógrafo, né? Como o fotógrafo expressa opiniões com a fotografia. E aqui o fotógrafo ele procura pegar essa primeira fase do Jânio, aqui, que ele se movimenta bastante, e tentar enquadrar o Jânio nos momentos que ele está se mexendo, né? Então, ele é retratado de uma forma, aqui, ó, em 4 tomadas, em que ele aparece olhando para várias direções, né? Puxando a orelha, é a coisa mais bizarra possível. Aí, né? E aí, na legenda da fotografia, na revista Manchete, está dizendo que ali são as emoções do Jânio que afloram, né? Alguém que não consegue conter as emoções, alguém que não tem controle do corpo, não tem controle corporal. E essa fotografia aqui, ela foi publicada na revista Manchete, numa página inteira, e na página ao lado da revista foi publicada essa fotografia aqui do concorrente dele na época, o maior concorrente dele, que era o Marechal Lott, e vejam a diferença aqui. O Marechal Lott todo alinhado, olhando para uma direção única, apontando para uma direção, né, com controle do corpo. Então, o Jânio, nessa chave negativa, ele é visto como alguém que não tem o controle do corpo, né? Não tem controle corporal. Isso, eu li um texto que me ajudou bastante a pensar nessa questão, de uma socióloga francesa, o nome dela é Claudine Roche, que ela tem um livro publicado no Brasil, que se chama Da Palavra ao Gesto. Gosto bastante desse livro, em que ela vai analisar os movimentos dos corpos da monarquia. E ela vai tentar mostrar qual que é a importância da contenção do movimento corporal dos reis e das rainhas. Não é? Vai mostrar que se a rainha fizer o tchauzinho descontrolado, ela se desmoraliza, né? Tem que ser os movimentos têm que ser controlados, ela tem que mostrar que tem controle do corpo, porque esse controle de si, ele evidencia uma superioridade, ele mostra que o governante é capaz de, ao se controlar, ao ter autocontrole, ele se mostra capaz de governar outras pessoas, né? A Claudine vai mostrar isso para a monarquia francesa nos séculos XVIII, né? 17 e 18. Essa questão que ela coloca para a monarquia, de certa forma, ela também ela permanece nas democracias modernas. O controle do corpo é algo muito importante para um político nas democracias contemporâneas, né? Mostrar que ele sabe controlar as emoções, a postura corporal, o asseio pessoal é muito importante para os políticos na contemporaneidade. Assim. Só para dar um exemplo para vocês, o Lula, a imagem pública do Lula, se vocês procurarem ali no Google o antes e o depois, vocês vão ter bastante a noção disso, né? O Lula, quando ele era lá líder operário, metalúrgico, lá no ABC,
de camisa toda desalinhada, barba crescida, e o Lula, depois do marketing político, que ele está com a barba bem feita, o cabelo bem curtinho, ternos alinhados, né, a ideia de alinhamento, né, só para fazer uma comparação mais contemporânea. Aí, né? E, além do Lula, podemos falar da Dilma Rousseff, né, antes e depois, da Margaret Thatcher, a ex-ministra britânica, né, o laquê, né, a ideia do laquê, o cabelo controlado, né, a ideia de controle corporal. Né? Alguns exemplos mais recentes para pensar o Jânio. Né? E o curioso é que o Jânio, durante as eleições presidenciais, ele penteou os cabelos, né? Ele engomou os cabelos, aí, pensando um pouco no trabalho da Fernanda, que foi apresentado hoje de manhã. Assim, essa fotografia aqui na parte direita, vocês estão vendo o Jânio todo penteado, com ternos elegantes. E essa montagem aqui foi feita pela revista O Cruzeiro. Vocês devem estar vendo ali, do lado esquerdo, o Jânio aparece com um capotão, ali no começo da carreira política dele como vereador. E essa montagem que foi feita pela revista Cruzeiro foi para mostrar uma mudança na imagem pública dele. Então, ali na legenda é bastante interessante. Jânio, vereador, subia à tribuna com a barba por fazer. Mas agora, Jânio, eleito para a presidência, se tornou um homem elegante. Então, ele penteou os cabelos, se arrumou aí para a campanha presidencial. Então, a revista Cruzeiro, que parecia apoiá-lo naquele momento, mostra essa mudança como algo positivo. Enquanto que a revista Manchete, que é de oposição, ela mostra o Jânio ali todo descontrolado. Isso é o fotógrafo que faz. Né? Ele que pega essas posturas aí. Muito bem. Queria falar um pouco para vocês agora sobre os slacks que o Jânio vestia. O pijânio, né? Dizia-se que o Jânio, o presidente, utilizava pijamas durante o expediente, o famoso pijânio. Né? De onde apareceu isso? De onde surgiu o uso disso pelo Jânio? Quando ele fez isso pela primeira vez? Ele fez isso pela primeira vez quando ele estava fazendo a campanha presidencial dele, em 1959. Ele é eleito deputado federal, mas ele nem vai para o parlamento. Ele já sabia que ele ia se candidatar à presidência, ele vai viajar para o exterior, ele faz um périplo pelo mundo, que ele dizia que viajava com o dinheiro de um terreninho que ele tinha. Né? Enfim. Ele viaja pelo mundo todo, ele vai para o Oriente, ele vai para a Turquia, ele vai para o Egito, ele vai para a Índia, ele vai para a União Soviética. E ele vai utilizar o Slack pela primeira vez no momento em que ele era cobrado em relação à posição dele diante da Petrobras. Ele tinha dado uma declaração na imprensa falando que ele era contra o monopólio estatal do petróleo, naquela época da campanha do Petróleo é Nosso. Né? E aí, como assim? O Jânio é contra a Petrobras? Então, isso era um desafio para a candidatura dele naquele momento. Então, era importante para a candidatura dele, naquela ocasião, se mostrar a favor do monopólio estatal do petróleo. E aí tem uma carta que ele recebe de um dos assessores dele naquele momento, falando para ele fazer isso que o Vargas fez, o Getúlio Vargas. O assessor do Jânio fala: por que você não faz como o Vargas? Você não mergulha a mão no petróleo e deixa se fotografar pela imprensa. Isso vai acabar com qualquer polêmica. O Vargas fez isso, repercutiu bastante na imprensa, teve um efeito bastante positivo. O Lula fez isso, vocês devem ter acompanhado na imprensa. Tem foto do Lula com as mãos sujas de petróleo, e tem uma foto do Lula que ele está passando as mãos sujas de petróleo, não sei se vocês viram, no macacão da Dilma Rousseff, quando ela era ministra-chefe da Casa Civil, né? Como que delegando para ela a tarefa de assegurar o monopólio estatal do petróleo. Aí esse assessor do Jânio fala para ele fazer isso, mas o Jânio resolve não fazer. Qual que foi a escolha do Jânio para se mostrar comprometido com a Petrobras? Ele coloca os slacks, né, na viagem dele para Istambul, e ele se deixa fotografar aqui. Essa é uma imagem da revista O Cruzeiro, e aqui aparece, na legenda da fotografia, né, Jânio, atento aos problemas do petróleo nacional, as mãos aos olhos aqui, né, vestido à la Nasser. O que significa falar do Nasser na década de 50? Gamal Abdel Nasser. Ele foi um líder egípcio nacionalista bastante conhecido na época.
O que ele fez de impactante naquele momento para o Jânio colocar os slacks? Ele nacionalizou o canal de Suez. Né? O canal de Suez, na época, antes do Nasser, ele era controlado pela Inglaterra, pela França. Era uma passagem estratégica aqui, né, do Mar Mediterrâneo ali para o Mar Vermelho, né, encurtava a viagem em torno da África em muitos dias, um ponto estratégico, e o Nasser, na década de 1950, ele nacionaliza o canal de Suez, tira o canal de Suez, que era de propriedade principalmente de britânicos e franceses, né, nacionaliza, torna o canal de Suez egípcio. Então, o que o Jânio procurava fazer ao colocar os slacks? Ele falava, olha, eu vou fazer o que o Nasser fez no Egito. Aqui eu vou proteger a Petrobras como o Nasser protegeu o canal de Suez no Egito. Né? Foi uma aposta que o Jânio fez bastante grande, parece que arriscada, porque as pessoas que teriam condições de decifrar esse código aí dos slacks eram as pessoas alfabetizadas e que acompanhavam o noticiário internacional, através dos jornais e das revistas. Né? Foi um risco aí que o Jânio assumiu. Né? E aí, nessa viagem que ele faz aí, internacional, ele vai para a União Soviética, e o pessoal da campanha dele do Brasil fica desesperado, né? Achando que essa visita dele à União Soviética ia causar muito problema, porque ele podia ser visto como comunista, e isso, na época, você sabe bem o que significava. Então, um dos assessores do Jânio fala para ele se associar de alguma forma a símbolos religiosos, né, para se contrapor ao materialismo dos soviéticos. E aí ele veste os slacks e se deixa fotografar na Terra Santa, aqui, ó, tá vendo? Parece rezando com os slacks. É uma forma de investir esse traje de um sentido religioso e afastá-lo de qualquer acusação de comunismo. Né? Então, o Jânio, naquela época, já na candidatura presidencial, ele vai defender um projeto de política externa, chamada política externa independente, que vai advogar a aproximação do Brasil com países da África, países da Ásia, com os países do bloco comunista. Não é? Essa é a chamada política externa independente, que tentava criar mais mercados para o Brasil naquela época, tentava manter o país, de certa forma, mais independente dos polos da Guerra Fria, dos Estados Unidos e da União Soviética. Né? Então, os slacks do Jânio também vão ser utilizados para defender a chamada política externa independente. Muita gente também associa o Jânio àquela condecoração que ele faz ao Che Guevara. Né? Ele condecora o Che com terninho, né? Comum. Mas pouca gente se lembra da condecoração do Jânio ao Yuri Gagarin, né? Cosmonauta soviético, primeiro homem a entrar em órbita no espaço. O Jânio condecora o Gagarin, usando os slacks, ou pijânio, como as pessoas diziam na época, como uma forma de defender a política externa independente, né? Falando que o Brasil podia fazer comércio com a União Soviética sem se tornar comunista. Não é? E esses slacks, então, do Jânio, eles vão sendo o tempo todo investidos de significados políticos. Tem aqui uma imagem do Jânio, já eleito presidente, usando os slacks, em que aparece o Jânio aqui logo de manhã, trabalhando na mesa dele, e ele está aqui na legenda, vocês estão vendo, ó, madrugador. Jânio Quadros é dos primeiros a chegar ao Palácio do Planalto e logo ataca o expediente. O que o Jânio pretendia fazer com isso? Qual que era a intenção dele? O Jânio, quando fazia isso, ele retomava uma representação canônica dos governantes. Tem um livrinho que o Peter Buck lançou, que foi lançado aqui no Brasil, chamado Testemunho Ocular, que o Peter Buck vai dizer que algumas figuras dos governantes elas se tornam canônicas. Né? Tem uma figura dessas que é a figura do burocrata, que aqui você tem um quadro do Jacques Louis David, que mostra o Napoleão no escritório dele, lá o relógio lá no fundo não dá para ver direito, mas está marcando às 4h15 da manhã, cedinho.
burocrata logo de manhã atacando o expediente, né? E essa imagem aqui é canônica, ela vai ser utilizada para fazer retratos do Stalin, Luís XVIII, e essa imagem que é canônica, de certa forma, ela é retomada aqui pelo Jânio, aqui, né? O madrugador, logo de manhã, está com o expediente, é o governante enquanto burocrata. Então, os slacks aqui eles estão bastante politizados aí. Então, é justamente nesse momento que o Jânio, inclusive, ele chega a sugerir para os funcionários públicos que utilizassem os slacks durante o expediente. Não foi algo obrigatório, foi uma sugestão dele, que ele deu para os funcionários públicos, mas isso caiu em letra morta. Pouca gente utilizou. Aliás, a iniciativa caiu no ridículo. Isso não foi utilizado pelos funcionários públicos. Né? Por quê? Por que será? Né? Aí eu peguei um trecho de uma sessão de moda masculina da revista Cruzeiro, de um colunista da época, tentando explicar por que os funcionários públicos não aderiram ao uso do Slack. Né? Que eu acho que é mais próximo da área de muita gente aqui, né? Então, essa coluna de moda masculina, eu vou ler para vocês a explicação dele. Ele vai falar o seguinte: ó, a revolução dos guarda-roupas, como toda revolução, tem sido prejudicada pelo ridículo de certas tentativas. O pijama está ficando para trás, apesar da respeitabilidade do patrocínio. O povo não o adotou. Não era mesmo a solução ideal. O cinto retira ao blusão a possibilidade de um arejamento ideal, que vem a ser justamente a vantagem deste sobre o paletó ou a camisa fechada. Seu aspecto militar, a muitos que não são funcionários públicos ou janistas enragés, retira o desejo de usá-lo. Então, aqui, o colunista de moda tende a explicar a não adesão dos funcionários públicos pela funcionalidade do traje, pelo aspecto militar. Mas me parece que também a recusa dos funcionários públicos tinha muito a ver com isso. Né? Devem ter percebido o significado da vestimenta nesse sentido, porque vocês devem lembrar que o Jânio visitava as repartições públicas de surpresa, né, e demitia funcionários públicos que não trabalhavam. Então, eles devem ter percebido esse significado político e, por isso, não adotaram a vestimenta. A única pessoa que utilizou os slacks foi o embaixador do Jânio, enviado para Gana, Raimundo Souza Dantas. Um homem negro que foi tornado embaixador durante o governo Jânio e foi enviado como representante do Brasil em Gana. Ele foi a única pessoa que eu consegui encontrar que utilizou os slacks, como o Jânio tinha sugerido. E é justamente uma pessoa que apoiava a política externa independente do Jânio. Não é? Então, o que eu tento mostrar com isso? Eu tento mostrar que a imagem pública do Jânio ela estava bastante politizada. Né? Os slacks, os paletós que ele utilizava, as vestimentas, os símbolos, eram altamente politizados. Ele não era simplesmente um demagogo, um histrião. Havia significados políticos na figura do Jânio, nas roupas que ele utilizava. Quem é que despolitizava o Jânio? Quem é que dizia que ele era um demagogo, um descontrolado? Eram as pessoas que não gostavam dele, eram os adversários, os inimigos. E aí tem a famosa fotografia dele. Né? Você está dando aula sobre o Jânio, falando sobre a figura dele, e os alunos quase imediatamente levantam a mão falando dessa fotografia aqui. Né? Do Jânio cruzando as pernas aí. Essa fotografia foi feita pouco antes da renúncia. Ele estava na cidade de Uruguaiana, fronteira do Brasil com a Argentina. Ele estava negociando com o presidente argentino um acordo para fazer uma frente entre Brasil e Argentina para se opor aos norte-americanos. Estava defendendo a política externa independente. Mas a representação que fica daquele acontecimento, qual é? É essa. Ele estava andando ali no meio das pessoas, em Uruguaiana. De repente, acontece uma explosão. Ele vira para ver o que estava acontecendo, né, um reflexo, e o fotógrafo pegou esse movimento corporal dele,
né? E essa revista, essa fotografia aí, ela ganhou o prêmio ESSO. Aí. Ela quase que foi vista como profética, aí, né? Prevendo o que o Jânio ia fazer em poucos dias depois, né? Quando ele renuncia à presidência. Então, ele passa para a história e para a memória coletiva como um descontrolado, como alguém que não tinha controle do corpo. Hã? Bem, então era basicamente isso que eu queria dizer para vocês. Tá? Então, passo aí a palavra para o colega. Obrigado. Muito obrigada, professor Jefferson. Daqui a pouco a gente vai conversar, porque a gente fica cheio de questões para trabalhar. Vou passar agora a palavra para a professora Maria do Carmo Teixeira Raim para fazer a palestra dela. Queria começar agradecendo o convite da Maria Cláudia. Lamentar, dizer que eu queria ter chegado ontem, queria ter ouvido as outras pessoas, pedir desculpas de não ter podido chegar a tempo de escutar as outras pessoas, que é meio antipático, né? Você parece que só vem para falar, não, enfim, mas eu que realmente não pude vir antes. E dizer também que eu acho que é uma oportunidade também, calhou, né? Foi uma coincidência absoluta, mas a gente está trabalhando um período, né? O mesmo período, mais ou menos, e falar de figuras tão importantes nessa época, cada um ao seu modo, naturalmente, o Caetano e o Jânio. Bom, então vou lá falar do Caetano. Eu adoro essa foto, vou começar com ela. Bom, nascido em 1942, Caetano Veloso, um dos mais criativos e longevos artistas brasileiros, começou sua carreira em 1965, em pleno regime militar. Suas músicas logo se revelaram crônicas sofisticadas da situação política do Brasil, dos comportamentos libertários, da atmosfera cultural e das mudanças de sociabilidade que afetavam os vários cantos do mundo. Letras criativas e arranjos refinados incluíam guitarras elétricas, incorporando a cultura norte-americana, e revelavam igualmente a influência da bossa nova e de outros ritmos da canção tradicional brasileira. Essa faceta experimental do cantor ficou evidenciada aos poucos também em sua indumentária, nos cabelos longos, no corpo magro, em ampla exposição, elementos que transgrediam padrões de sexualidade e de gênero. Usando roupas coloridas e estampadas, figurinos produzidos com materiais exóticos, casando-se em trajes inusuais, ele fez do corpo uma mídia para suas ideias. Mas, a despeito da potência das vestimentas usadas pelo artista, das suas posturas corporais e de suas performances no palco e fora deles, é possível perceber algumas lacunas nas análises da sua trajetória. Seja um dos textos dedicados à história da música brasileira nos anos 60 e 70, naqueles especificamente devotados à obra do cantor nesse período, ou ainda nos trabalhos que se propõem a abordar as roupas dos músicos associados à Tropicália, a dimensão política das vestimentas aparece subsumida ou matizada, como um aspecto de menor importância. Sobretudo quando se trata de examinar as motivações para a perseguição empreendida pelo regime militar ao cantor, aquilo que é denominado de, entre aspas, revolução comportamental, aparece como um aspecto não explicativo ou não suficientemente forte para tal ato. Por outro lado, o campo dos estudos da indumentária tem se detido prioritariamente a investigar os pontos de contato entre o figurino dos artistas e a moda em vigor no período, e, em especial, a estética hippie ou a chamada antimoda, bem como as relações entre seus figurinos e as artes plásticas, representada, por exemplo, na utilização por Caetano do parangolé de Hélio Oiticica. Diferente dessas abordagens, o propósito aqui é investigar o lugar das roupas, acessórios, cabelos e posturas corporais na construção da imagem do cantor no período compreendido entre 1967 e 1972. Nossa questão é que esses aspectos foram tão importantes quanto a música produzida por ele para conformar sua identidade como artista, sendo responsáveis também por sua detenção, em 1968, e exílio em Londres, entre 1969 e 1972. Provocando a ordem vigente, sobretudo alguns dos valores defendidos pelo regime militar, e confrontando papéis e estereótipos associados aos gêneros, Caetano notabilizou-se por um modo muito particular, por vezes muito ambíguo, de ser e estar no mundo.
desagradava tanto aos militares e simpatizantes da ditadura implantada no Brasil em 64, que tem gente que acha que não aconteceu, mas, enfim, não vou falar nisso, não estou aqui para falar de sertanejo, quanto a uma parte dos estudantes e militantes de esquerda, pelos quais era visto como alienado, ou, num termo de época, entre aspas, vendido aos valores norte-americanos. Ao mesmo tempo, deixava dúvidas quanto à sua orientação sexual. Na trilha de Moneyron, entendemos o vestuário não como um elemento secundário, acessório, mas como algo fundador que ilumina comportamentos individuais e coletivos e que muitas vezes subverte as estruturas sociais, constituindo uma via de acesso às rupturas e revoluções que abalam as sociedades em diferentes tempos e lugares. Quanto à moda, é uma primorosa metáfora do contemporâneo. Pode conformar desejos e inquietações, expectativas e tensões, tanto da haver evasão quanto a quebra de certezas e paradigmas. Isso não significa dizer que a moda é a expressão do espírito do tempo ou do zeitgeist. Uma abordagem que estabelece vínculos entre formas, cores e modelagens das roupas e uma determinada época sempre se mostrará reducionista, esvaziando a força criativa das vestimentas. Esta é proporcional à capacidade dos agentes da moda de perceber o desejo que os sujeitos coletivos têm de romper com o passado, ou mesmo de romper com o presente, ao utilizar uma determinada roupa ou peça. A potência da moda se revela muito mais como uma antecipação. Agamben acredita que a moda é um bom exemplo do que chamamos contemporaneidade, ao introduzir no tempo uma descontinuidade peculiar que o divide segundo a sua atualidade ou inatualidade. Essa disrupção é dada a ver claramente na segunda metade dos anos 60, sobretudo nas roupas femininas, mas não apenas nelas. Ao longo de boa parte do século XX, a masculinidade se afirmava pela ausência. O homem era uma espécie de sujeito oculto da moda. Conforme Jennifer Craik, a retórica da moda masculina se apoiava num conjunto de negações que incluíam as seguintes proposições. Não existe moda masculina, os homens se vestem pelo corte das roupas e pelo conforto, mais do que em função do estilo. São as mulheres que vestem os homens e compram suas roupas. Os homens que se vestem elegantemente são excêntricos. Os homens não reparam nas roupas e não se interessam por elas. A maioria deles não mergulhou na busca contínua das mudanças sazonais. Em meados dos anos 60, apelos à sobriedade e críticas ao que era considerado excessivamente brilhante ou colorido ainda eram comuns. Elegância se traduzia por uma quase invisibilidade no que tocava aos homens. Prova disso são os parcos exemplos de figuração masculina nas fotografias de moda produzidas até aquele período. De todo modo, ao longo dos anos 60, sexo e gênero vão se tornando categorias mais complexas. A geração do pós-guerra questiona modelos de comportamento, há uma quebra na hegemonia masculina no mundo do trabalho e nas universidades, mulheres ocupam diferentes papéis na esfera pública. Novas interações de gêneros, pautadas por uma maior simetria, ganham forma nas escolhas vestimentares dos homens, que começam a evidenciar uma independência em relação aos rigorosos padrões impostos até então. Liberados para incorporar códigos de vestimentas plurais, agregam aos atributos de respeitabilidade e autoridade deles exigidos elementos frívolos e sedutores. Bom, de todo modo, como eu vou falar mais adiante, por mais que a moda masculina vá incorporando esses elementos, né, a gente vai percebendo, enfim, uma quebra nesse paradigma de uma elegância discreta, o Caetano Veloso está muito à frente disso tudo, né, e a gente vai ver pela incorporação, não só pela incorporação desses elementos da moda, mas pela maneira como ele usava as roupas, pelas performances dele, pelos atos performativos, como a gente vê nessa imagem, como a gente vai ver depois numa outra imagem também, que é interessante porque ele está numa postura altamente feminina, era o dia do nascimento do filho dele, a gente vai ver depois, enfim, ele estava sendo entrevistado no dia do nascimento do Moreno, e eu acho que assim, o mais interessante do Caetano, da gente estudá-lo, é como esses elementos vão, de fato, se tornando definidores, vão levando a esse enfrentamento, né, vão incomodando, e o Tom Zé falou uma coisa interessante naquele documentário Tropicália, quer dizer, o regime militar se sentia incomodado por aquilo tudo, não sabia nem por quê,
né? Porque era muita coisa ao mesmo tempo. E acho que ele, nesse momento, o Gil é uma figura que eu também acho interessantíssima e que eu acho que tem que ser estudada, mas eu acho que essa questão do gênero é muito mais forte no Caetano, pelo menos nesse momento, antes, inclusive, do exílio. Essa é uma outra imagem também que eu acho super legal, que é já do retorno dele ao Brasil, do show Transa. Bom, para o processo de mutação da moda masculina e a ampla difusão desses novos padrões vestimentares, vai ser fundamental a influência de cantores e artistas de cinema, sobretudo os primeiros, né? Os músicos se tornam, nos anos 60, a grande referência em termos de moda. É certo que as roupas adotadas por eles atendem a interesses variados, incluindo, naturalmente, a veiculação de um determinado perfil. Elas funcionam como figurinos, mesmo quando usadas fora dos palcos e das telas. Quanto à indústria de confecção, no sentido de popularizar essas tendências que emergem de Paris e, sobretudo, de Londres, essa indústria vai se encarregar de limpar, entre aspas, as roupas dos seus elementos mais extravagantes. De todo modo, na segunda metade daquela década, o guarda-roupa masculino se torna radicalmente distinto do que esteve em voga até então. Ao naturalizar o interesse masculino pela moda, os artistas colaboraram para tornar aceitável que os homens investissem dinheiro e tempo em roupas e na aparência. Mas havia limites para esse interesse. É nesse sentido que as escolhas vestimentares do Caetano Veloso chamam a atenção. Elas esgarçam as fronteiras de gênero, promovem quebras em paradigmas que associam determinados tecidos, modelagens, cores e cortes a homens e mulheres, ultrapassam os limites do que se convencionou chamar, então, de moda unissex. Ele está, inclusive, muito além, né, dessa questão do unissex ou mesmo da androginia, né, que é um outro termo, enfim, comum a essa época. Bom, para a nossa apresentação, a gente escolheu balizas cronológicas que se justificam pelo fato de que, no nosso entendimento, a participação do cantor no Festival de Música da Record, em 67, quando apresentou a canção Alegria, Alegria, foi um marco fundador da política do corpo que o distinguiria. E isso também fica muito claro no Tropicália, quando a gente vai comparando a imagem do Caetano e do Gil com os outros cantores, né, que faziam as músicas de protesto, mas que se vestiam ainda como senhores burgueses, caretas, né, e que é um choque comparando esses artistas. O ano de 72, por sua vez, corresponde à volta do artista ao Brasil após o exílio em Londres. Seu retorno, cercado de curiosidade por parte de fãs, da imprensa e do governo, que o monitorou enquanto se encontrava fora do país, deixa claro que ele havia aprofundado a ambiguidade que o caracterizava. Ele desembarca de cabelos longos, uma jardineira que expõe braços e parte do tronco e um casaco branco, de pelo, com características femininas, o mesmo utilizado na capa do disco Caetano Veloso, gravado em Londres, em 71. Então, as fontes que eu utilizei para essa apresentação são duas, basicamente, um conjunto de imagens publicadas pelo Correio da Manhã, dos anos 60 e 70, são mais ou menos 80 imagens de shows, ensaios, a participação dele em programas de televisão e festivais de música, além dessas imagens do retorno do artista ao Brasil, e, além disso, documentos do SNI, do DOPS, ou seja, documentos que foram recolhidos na instituição a partir de 2005, né, quando o Arquivo Nacional recebeu essa atribuição de recolher essa documentação produzida pelos órgãos de repressão. E que são documentos interessantes em que a gente vai perceber, que vão evidenciar como essa questão comportamental estava assim, muito presente nessa prisão, nesse exílio e nesse controle que vai ser feito do artista durante esse período todo. O nosso ponto de partida, então, é um conjunto de fotos do Caetano, que integra esse dossiê, né, organizado pelo Correio da Manhã. Aparentemente, essas imagens elas parecem um mosaico, né, meio aleatório, mas, quando a gente começa a colocá-las num sentido cronológico, a gente vai percebendo como essa imagem do artista vai se conformando. Desde essa primeira imagem, que é a imagem mais antiga que eu encontrei dele no jornal, que é de um jovem discretamente vestido, ainda de uma aparência frágil e tímida, recém-chegado ao Rio de Janeiro, em 1967, até essa imagem, que é não muito
produzida não muito tempo depois, em 72, já no retorno dele ao Brasil, de cabelos longos, encaracolados, e esse corpo magro, em ampla exposição, nessa sunga, né, inclusive, muito antes da sunga do Gabeira. Enfim. Então, entre um momento e outro, a gente vai perceber, nesse conjunto de imagens, esse uso das roupas coloridas, algumas de inspiração indiana, seguindo essa voga hippie, as camisetas bordadas em tamanhos diminutos, com a barriga à mostra, os figurinos usando vinil, plásticos, colares de ossos, além dos coletes, das pantalonas de cós baixo, dos pés descalços, o uso do tamanco, como a gente já viu em outra imagem, as outras sungas e até o batom que ele usou no show Transa, em 1972. Mas, para ir além da superfície das imagens, eu acho que 2 conceitos são importantes, eu não vou descrever aqui, mas só chamar a atenção: o conceito de agência, do Alfred Gell, e o conceito de performance ou atos performativos, do Goffman e do Austin. Eu acho que é interessante sempre pensar na produção das imagens e na circulação das imagens como uma mediação, né, como algo que vai informar e conformar uma visão de mundo e que vai fazer essa mediação, algo que vai se realizar nas e pelas relações sociais entre diferentes agentes. Então, para examinar as roupas do Caetano e entender a potência dessas roupas, eu acho que, antes de mais nada, essa é outra imagem que eu acho genial, né, do festival, também em 68, do Festival de 68, a primeira coisa que eu acho importante é a gente fugir do anacronismo, porque eu acho que, quando a gente vê a imagem dele de terno, cantando no festival, aos nossos olhos hoje, essa imagem pode parecer absolutamente banal, né? O cabelo dele nem é tão grande assim, ele está de terno, uma gola rolê, uma coisa que, para a gente... Assim, qual é a potência dessa imagem? Isso é uma coisa absolutamente banal, mas quando você compara essa imagem, como eu falei, com a dos outros artistas, né, e compara também com as apresentações que foram feitas nesse dia, né, e eu acho que, nesse ponto, é fundamental assistir o Tropicália, a gente entende o sentido dessa roupa, assim como a roupa do Gilberto Gil, né, cantando Domingo no Parque, nesse mesmo festival. Então, é um terno xadrez, é um paletó de tweed, gola rolê. E aí o que é interessante é como ele vai romper. Eu acho que ali ele vai criar um antagonismo entre os outros músicos, né, dele em relação aos outros músicos, em especial o Chico Buarque e o Edu Lobo, que participam também desse festival, e que, a despeito das letras engajadas e desses arranjos visivelmente políticos, né, é um festival em que a gente tem o ponteio e roda viva, mas eles são senhores, né, se apresentando ali, enfim, é um confronto que a gente percebe nessa apresentação. A partir dessa aparição no festival, ele vai investindo cada vez mais nessa construção da imagem, apostando em aspectos como ambiguidade e experimentação. E a gente vai, quando a gente começa a ler as matérias de jornal, eu trabalhei muito com a Veja, o Globo e o Correio da Manhã, a gente percebe nas notas, né, os termos que eles vão usando para definir as roupas que o Caetano utiliza. Então, é um camisolão branco de listras, que ele usa numa estreia teatral, é uma camisola psicodélica, que ele usa para assistir um show da Nara Leão, os ternos de Panamá branco e os sapatos bicolores, né, que é uma escolha associada a uma série de shows realizados para a empresa Rod, em 68, que a Maria Cláudia estudou e tem um texto sobre isso, quando ela fala da relação da moda e da roupa, né, e da Tropicália. Ou ainda uma calça preta de veludo e a camisa vermelha de peitilho bordado com flores e pedacinhos de espelho, que ele usou na casa da irmã, a Maria Bethânia. E no casamento dele, que é uma imagem que eu não encontrei, que ele fala no Verdade Tropical e que outros autores também comentam, é que ele casou com uma camisa de gola rolê, com uma flor amarela na mão, e a Dedé com um vestido rosa curto, com capuz na mesma cor. Não sei se vocês já viram essa imagem, eu não consegui localizar. Bom, isso nos leva a um aspecto interessante e bastante explorado pela imprensa na época, que diz respeito à ambiguidade sexual do Caetano, evidenciada por ele. Ainda jovem, ele se casou com a Dedé Gadelha, com quem ele teve o Moreno, né, e com quem ele ficou casado por 10 anos, que a gente vê aqui na chegada ao Brasil. Mas, de qualquer forma, nas performances dele, é engraçado porque isso é uma coisa que confunde as pessoas, né? Muita gente falava, o Caetano Veloso é gay, Caetano Veloso é homossexual, viado, não sei o quê, mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa dele ser casado, dele ter filho. Então, isso é uma coisa, assim, nos anos 60, 70, né? Quem é esse cara? Né? Que figura estranha é essa que você não define? E uma outra
uma outra coisa interessante também, que aí eu acho que a gente associa muito com aquilo que o Goffman fala das performances, né, e da representação feminina, que a mulher sempre é representada deitada, e que ser representado deitado ou se apresentar deitado é sempre um sinônimo de sujeição. Você está sempre ali à mercê de alguém, à mercê de alguma coisa. E o Caetano Veloso faz isso o tempo todo, desde o famigerado show na Boate Sucata, né, que ele apareceu, que ele ficou deitado e que foi considerado um escândalo, cantor deitado, enfim, com a imagem também do Hélio Tissica, aquela imagem que a gente conhece, né? Como depois no show trans, a mesma coisa. Então, essa postura deitada, uma sujeição, teoricamente uma sujeição, né? Porque, na verdade, o que ele está fazendo é uma provocação, isso também leva a um confronto ou uma dúvida em relação à imagem dele, à sexualidade dele. Bom, então, nesses atos performativos, o Caetano Veloso vai subvertendo essas construções das diferenças sexuais e essas classificações sociais associadas ao que é masculino e feminino, mostrando que essas classificações estão o tempo todo em devir. Ele vai desnaturalizar a categoria gênero, evidencia que essa categoria gênero ela é temporal, né, e ela está sempre em construção, e que essa realidade de gênero é criada mediante performances sociais contínuas. Agora, claro que, na real, né, essas performances do Caetano vão fazer com que a censura proíba certos movimentos e certas danças no programa dele, o Divino Maravilhoso, na TV Tupi, e vão levar, no meu entendimento, vão ajudar, vão colaborar para a prisão dele, para o exílio, né, que vai acontecer depois. Mas, antes disso, a gente tem também o episódio dele, as vaias que ele recebeu no Festival de Música da Record, em 68, quando ele está usando essa roupa, que a Maria Cláudia também comenta no texto dela, né, os figurinos dos músicos do tropicalismo. Enfim, ele está cantando É Proibido Proibir, e eu acho que é também um momento genial da carreira dele. Eu acho que quem não conhece, né, eu acho que vale a pena pesquisar e assistir esse momento, enfim, essa apresentação. E o Paulo Francis, ele tem um comentário interessante, porque ele diz que aquilo ali, aquela apresentação do Caetano, ela chocou, porque São Paulo, ele chocou a provinciana São Paulo, porque as camadas médias de São Paulo não se sentiam à vontade com os hippies, né? Enfim, assim ele vai classificar o artista, e que essas camadas são atingidas em suas noções essenciais de comportamento, que ele teria sido xingado pelo seu traje, pelo seu jeito, porque as pessoas se sentiram ameaçadas individualmente por ele. É uma coisa que o Luiz Carlos Maciel também vai falar nesse mesmo momento, né, que essa juventude que vai chamar o Caetano de homossexual, ela se sente atingida pessoalmente, né? É uma coisa, enfim, se sente provocada, atingida, enfim, mas tem... não quero polemizar, mas é uma juventude muito conservadora, né? É uma juventude de esquerda, muita gente que é de esquerda, não necessariamente é muito moralista, né, na verdade, no que diz respeito aos comportamentos sexuais, né, a questão de gênero, etc. Então, não tem nada de estranho nessas vaias, na verdade. Bom, nas páginas dos jornais e revistas, então, a gente vai vendo esse aprofundamento desse destaque à ousadia do cantor, dessa associação dele com uma estética hippie, do papel dele, de como ele influencia a juventude, de como ele faz vender as roupas das boutiques, e, muitas vezes, a imprensa coloca o Caetano no mesmo patamar do Roberto Carlos, da Gal Costa e da Vanderleia, como pessoas que seriam, enfim, influenciadores da juventude, no sentido de vender roupas, né, enfim, de ajudar no consumo de determinadas peças. Mas é claro que não é só isso, né, tem todo esse engajamento dele. E é por isso que eu acho que é ingênuo que alguns autores, como Hugo Suckmann, por exemplo, e o próprio Carlos Basualdo, digam que
não há a apresentação dele na boate sucata, ou as roupas que ele usava, ou a postura dele, e mesmo essa coisa dele ter usado a obra do Oiticica, né, seja marginal, seja herói, que esses elementos não seriam tão fortes assim para justificar, ou que a roupa e a postura dele não seriam os elementos deflagradores dessa prisão e desse exílio. Num certo sentido, eles não foram deflagradores porque eles são só uma síntese, uma catarse do que o Caetano Veloso já vinha fazendo há algum tempo. Mas eu acho que eles foram os deflagradores, né? Quer dizer, aquilo ali foi uma síntese, mas ajudou a deflagrar uma coisa que já estava acontecendo há muito tempo. E aí a gente vai para os documentos produzidos pelo regime militar, né, e produzidos principalmente quando ele já estava no exílio. E aí a gente, quer dizer, quando você pega esses documentos, você vai vendo que ele está sendo acompanhado o tempo todo, desde 68, por várias coisas. Pelo apoio que ele faz a greves, pela participação dele em protestos, pelo fato dele cantar nas emissoras de rádio e televisão músicas de protesto que subliminarmente atacam o regime vigente, que ele faz propaganda subversiva, mas, curiosamente, em vários desses documentos, a menção ao exílio não aparece. Viajou para Lisboa em 1969, está em Londres, quer dizer, é uma coisa assim que só vai aparecer depois. Né? Viajou, ou está em Lisboa, e o tempo vai passando e ele continua aparecendo como alguém que está morando no exterior e tal. E é uma coisa, quer dizer, ele vai sendo, não vou ler todos esses documentos, né, apresentar isso em detalhes, mas ele vai sendo monitorado, as matérias que são publicadas a propósito das apresentações dele são desqualificadas, né? As apresentações, ele faz uma apresentação em Londres, e aí tem uma matéria super interessante de uma revista chamada 7 Days, e aí o governo, claro, há um encarte dessa matéria num dos processos do Ministério da Aeronáutica, e eles falam que essa revista é uma revista de esquerda, é uma revista ruim, e que esse show também, 80% das pessoas eram brasileiros, ou seja, né, o Caetano só era visto pelos pares dele, pelos próprios brasileiros, mas a verdade é que ele está sendo monitorado o tempo todo, inclusive quando ele faz a gravação do disco Caetano Veloso, em Londres, em 71, que tem uma coisa curiosa, que eu não sei se vocês sabem, tem uma música chamada A Little More Blue, não sei se vocês conhecem. E nessa música tem uma menção, tem uma hora em que ele fala Libertad Lamarque. E ele está falando de uma cantora de tango argentina, uma atriz argentina. Mas é claro que, para os olhos do regime, Libertad Lamarque significava libertar la marca. Né? Então, é uma coisa que... então, vem uma fita para o Brasil, isso é parte de um processo do Ministério da Aeronáutica, e o cara que faz esse processo, ele diz para ficarem atentos, porque esse disco tem essa menção ao Lamarca, né, que ainda estava vivo, mas acaba sendo assassinado em setembro de 1971. E, quando o disco é editado pela Polygram, a censura obriga que essa frase seja retirada. E o Caetano fala assim, eu realmente... Enfim, eu só estava me referindo à cantora argentina, e era Libertad Lamarque, enfim, que eu gostava, etc. e tal. Mas, enfim, isso foi também retirado. Aqui eu acho super interessante, uma outra coisa que eu vou depois comentar, que é essa questão do figurino, mas, com a chegada dele ao Brasil, essa questão política ela vai se expandir para a questão da roupa e das posturas dele. Então, muito mais do que discutir as letras ou o que ele estava produzindo, o que está importando agora é uma propaganda do homossexualismo, claramente dito, de como as apresentações do Caetano elas eram ofensivas à família brasileira, de como esses trajes, enfim, é todo um acompanhamento que passa a ser feito, menos das músicas dele, mas muito mais do que ele apresenta. E aí é interessante, porque essa chegada do Caetano Veloso ela está carregada de uma expectativa muito grande, e, como diz a Santuza Cambraia, embora houvesse um componente anárquico no projeto dos baianos, desde a fase da Tropicália, são palavras dela, causou impacto à maneira basicamente jocosa como o artista representou a sua volta. Para uma plateia que aguardava com avidez a versão pós-exílio do mito, Caetano apareceu em vários shows do país imitando os trejeitos de Carmen Miranda. A transfiguração em Carmen Miranda reverte também as expectativas por um outro lado.
Se na década de 60 a face hippie predominava, no início da década de 70 instaura-se de vez a ambiguidade. Carmen Miranda, no caso, sugere a transcendência dos papéis masculino e feminino, não a sua inversão. Esse aspecto indiferenciado quanto à identidade sexual vai se fazer notar, a partir daí, tanto na postura quanto na obra. E aí tem essa imagem dele com essa jaqueta jeans, me lembrou muito uma imagem que eu não sei se vocês conhecem, de uma modelo da época chamada Duda Cavalcante, que ela tem uma capa, era uma modelo, era uma mulher linda, que muita gente diz que era a verdadeira garota de Ipanema, uma modelo super bonita, uma menina morena, de cabelos longos e tal, e ela tem uma capa, acho que da Cláudia, se eu não estou enganada, vestindo exatamente essa jaqueta jeans, com a barriga de fora, e é exatamente essa roupa que o Caetano escolhe como um dos figurinos para o show Transa. Bom, um dos shows do Caetano que vai ser um dos maiores alvos, né, da repressão, dos órgãos de repressão, é um show que ele faz com Caetano Veloso, com Chico Buarque, em 72. Ali ele é classificado como homossexual. Bom, aqui ainda é o trans, ele de batom, né, com esse figurino, com essa camiseta bordada. Mas é interessante que nesse show que ele faz com o Chico, que também tem vários processos sobre ele, enfim, por ele cantar Ana de Amsterdã, e aí tem toda a questão que essa música está proibida ou não está, tem uma discussão grande sobre isso. Mas o Caetano canta uma música que é, segundo ele, um folclore do recôncavo, e ele chama uma artista baiana para cantar com ele, e essa música tem um refrão que tem lelê lalá. E aí o DOPS vai implicar, porque no lelê lalá acontece o seguinte: essa música diz o seguinte, para todo mundo botar a mão nos olhos, todo mundo bota a mão nos olhos, depois todo mundo bota a mão na boca, todo mundo bota a mão na boca, depois todo mundo bota a mão no lelê lalá. E aí, nas palavras como é que se diz, do coronel da aeronáutica, coronel Juarez, que foi assistir o show, o lelê lalá é o sexo, e isso não podia acontecer. Então, ele vai no show no dia seguinte, em Salvador, e ele vai junto com a técnica da censura, e eles falam com o Caetano, afinal, o que é o lelê lalá, e ele explica que, olha, é um folclore do recôncavo, não tem maldade nenhuma, e aí o censor fala, não obstante o folclore, proibimos a canção. Então, é assim que é resolvido. E aí, ele diz que, então, ele não canta no segundo dia, o lelê lalá e tal, mas que ele continua com os trejeitos homossexuais, com o uso do batom, e que ele continua acompanhado de um grupo de hippies homossexuais e cabeludos que continuam no palco e que, ao final do show, puxam a música Apesar de Você. Então, quer dizer, como é o Chico e Caetano juntos, né, é uma loucura, é uma coisa assim, eles realmente não dão conta de tanta coisa acontecendo, cada um a seu modo. Bom, para terminar, eu só queria dizer, eu vou fechar com essa imagem que eu gosto, que é o dia do nascimento do filho dele, ele com a Dedé, desculpe, com a Sandra, né, que era a cunhada dele, a Sandra Gadelha, e a Gal Costa. E aí, para terminar, eu só queria lembrar de algumas questões que a Judith Butler fala a partir de problemas de gênero, que ela coloca o seguinte: que performance obrigará a reconsiderar o lugar e a estabilidade do masculino e do feminino? Que tipo de performance de gênero representará e revelará o caráter performativo do próprio gênero, de modo a desestabilizar as categorias naturalizadas de identidade e desejo? Então, a partir dessas perguntas, eu fiquei pensando que, no Brasil, em plena ditadura militar, num tempo em que as polaridades se mostravam tão exacerbadas e os meio-tons não eram aceitos, entende-se o incômodo e o estranhamento causados por Caetano Veloso. Assim como Chico Buarque, Geraldo Vandré e Edu Lobo, suas canções contrariavam o regime. Tal qual Roberto e Erasmo, o artista se vestia com roupas da moda, abusava de cores e estampas, ousava em termos estéticos e visuais. Mas, diferente de todos, desafiava a ditadura militar, subvertendo igualmente letras, músicas, repertórios de gênero, padrões de comportamento associados ao masculino e feminino. Uma das potências de Caetano Veloso foi, e pode-se dizer, é ainda hoje, a capacidade de mostrar que estética e política podem ser uma e a mesma coisa. Obrigada.
Antes de abrir o debate, não tem jeito da gente escutar duas palestras maravilhosas sem fazer alguns comentários aqui, mas eu vou me segurar, tá, Mariana? Eu não vou ficar falando muito. É porque é muita coisa. Eu vou começar o meu comentário pela fala da Maria do Carmo sobre... Porque foi muito bom essa mesa, tendo períodos próximos, né, períodos cronológicos próximos, para a gente ver como esse período pré-ditadura e, principalmente, na ditadura, havia uma dificuldade enorme por parte de todas as visões políticas a aceitar o personagem ambíguo. Porque ambos, tanto Jânio quanto Caetano, apresentam ambiguidades nas suas posturas, reveladas na sua indumentária, né? Havia a gente percebe nas fotos, nas reações, em ambos os períodos, a dificuldade para aceitar aquilo que não é reto nesse momento, né? As esquerdas, elas resistiam e ofendiam, né, a postura do Caetano Veloso, mesmo ele sendo um cara libertário, né, as esquerdas mais radicais. Por quê? Porque não pode ser ambíguo, né? Não pode. Em contrapartida, no caso de Jânio, havia também essa resistência por ambas as partes, que ele ganha candidato pelo UDN, que é um partido de direita, mas condecora o Che Guevara, né, o Gagarin. Então, assim, essas ambiguidades, elas não são toleradas nesse período, né? Isso é uma coisa muito importante para a gente perceber, porque nós temos... A gente passou por um momento, e aí agora eu vou politizar o debate, não vai ter jeito, a gente passou por um momento em que eu acreditei na tolerância, né, a década de 80, eu acreditei na tolerância em função do fim da ditadura militar, e agora nós estamos voltando para um momento de intolerância de novo, dessas questões, inclusive dessas questões ambíguas. Então, não tem como não politizar essa discussão aqui, né, que ela vem de um cunho político, mas que a gente tem que trazer para os nossos dias como bons historiadores que somos, né? Que aqui essa mesa de historiadores, né? Olha só que beleza, eu também sou. Então, acho que é muito importante a gente começar a estimular o debate pensando essa questão, né? E aí eu vou devolver para vocês no seguinte, aí lembrei em termos aí falando a questão do político, né, que usa a indumentária e a gestualidade, como era Jânio Quadros, eu lembrei do Collor, lógico, né? O Collor tinha também esse posicionamento, só que o Collor reto, né? Então, extremamente tolerado, extremamente aceito, né? E acredito que aconteceu isso com Chico Buarque também, né? Que o Chico Buarque, ele apesar de ter uma postura de esquerda, ele era da família Buarque de Holanda, né? E se mantinha numa postura mais tradicional. Então, o que eu queria devolver para vocês, né, assim, como pergunta, para a gente começar o debate, é que cada um comentasse, se possível, esse receptivo. Porque, assim, a gente... tem muito clara essa postura ambígua em todos. E esses foram nas fontes, lá nos jornais, né? Esse receptivo, né? A resistência das pessoas, como que isso chega a ser revelado, a ser manifestado na imprensa, são atitudes ou manifestação. A gente tem as vaias ao Caetano Veloso, como é que isso se configura nesse contexto, né? Antes da ditadura e depois da ditadura? E falar um pouco mais dessas questões. Quem começa? Quem... Pode ser? Quer começar? Bom, o que eu acho, o que a gente percebe, tem de tudo, né? Eu acho assim, o Caetano, ele tanto é apresentado, às vezes, de uma forma jocosa, né? O moderno, mas, ao mesmo tempo, essa coisa, o moderno de uma maneira irônica, né? Assim, enfim... Não é a pessoa que quebra o padrão e rompe, etc. Então, como outras pessoas também são vistas assim, né? Ou homens que ousam determinadas coisas, né? Que são chamados, enfim, de excêntricos, né? Porque para não chamar de homossexual, enfim. Então,
tem um pouco isso. Aos poucos, eu acho que ele vai ficando como uma pessoa de vanguarda. Então, em algumas matérias, até na Veja, em 69, eu peguei ele é exibido como um cara que está à frente do tempo, não tem nenhum desrespeito ou nenhuma... Mas, assim, durante um tempo, a gente vai vendo essa coisa, o cara que vai de camisolão, por que chamar de camisolão ou de camisola? Então, durante muito tempo tem isso. E outra coisa, eu acho que a imprensa também teve dificuldade em lidar, né, e dizer quem era o Caetano Veloso, porque o tempo todo ele joga com essa ambiguidade, inclusive hoje, né, o tempo todo. Enfim, eu acho que essa é uma das chaves para entender a obra dele. Ele não está preocupado em se definir, e isso vale para tudo, né? Enfim, então eu acho que, mas muito do que ficou, eu acho que é uma dificuldade da questão do gênero. Isso, durante muito tempo, né, se investia nisso. Pô, o cara é gay, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é casado, ele tem um filho. Quem é esse homem? Né? Assim, é uma figura que ficou, por muito tempo, eu acho que se investiu muito nisso, na questão do gênero, da sexualidade, uma orientação sexual que não se sabia. O Gil também, né? Quem são esses caras, os baianos? E aí tem até programas de humor que vão explorar isso. Então, eu acho que isso, por um tempo, persistiu, mas muito, talvez menos pela roupa, mas mais por uma indefinição, né, por uma dificuldade de defini-lo em termos de sexualidade ou de gênero, enfim. Acho que mais por aí. Bem, acho que você fez uma leitura bem interessante, Patrícia, dessa cobrança aí dos personagens de se manterem retos, aí, né? Assim, me parece que isso tem bastante a ver com uma demanda de grupo social, de classe, assim também, né? Porque, em termos de recepção que você estava falando, eu analisei também as cartas populares que o Jânio recebia durante a campanha presidencial, né? E nessas cartas que ele recebia da população, das cartas de pessoas simples, operários, em nenhum momento há cobrança para ele em relação à postura corporal, assim, né? A postura corporal translocada, desajeitada, até lhe dá uma certa credibilidade diante das camadas populares. Aí. Aproxima, aí, né? O torna mais autêntico, capaz de expressar os interesses daquelas camadas sociais. Então, essa cobrança aí dele, por ter uma postura mais reta, mais contida, ela parece ter bastante a ver com uma cobrança das camadas médias, aí, da classe média. A fala da Fernanda hoje de manhã, né, sobre os meninos, ela me ajudou a entender bastante essa questão aí, né, que ela fala dos meninos que aparecem nas propagandas das revistas dos anos 50, e é uma cobrança de que eles sejam todos engomados, cabelo penteadinho, sapatos brilhantes, e me parece que isso era uma questão para os meninos das camadas médias, aí, né? Do controle do corpo, a importância do controle do movimento corporal, né? Como isso é importante para as camadas médias. Aí, né? Eu me lembrei de um texto do Sérgio Miceli, que ele escreveu sobre o programa da Hebe Camargo, né? Nos anos 70, ele ia lá no auditório para fazer pesquisa, ele observava como as pessoas no auditório se comportavam, assim. E uma das coisas que ele observou, né, num auditório composto majoritariamente por pessoas das camadas médias, era justamente o controle corporal, né? As pessoas contidas ali nos movimentos, né, quando ele comparava com o auditório de programas mais populares, né? Então, o Jânio, nessa questão aí do controle corporal, ele manteve uma postura bastante ambígua mesmo, justamente para dialogar com esses dois grupos aí, né? Eu entrevistei durante a minha tese a filha do Carvalho Pinto, a Lia Carvalho Pinto. O Carvalho Pinto foi um político muito próximo do Jânio, da década de 50, então ela me falou bastante do Jânio, e ela me falou que, de fato, quando o Jânio, antes de fazer os comícios, mesmo depois de ter penteado os cabelos, ele dava uma bagunçada lá na peruca e ia falar, né? Então, ele manteve essa ambiguidade para o público, aí, acho que justamente para dialogar com as camadas populares e, ao mesmo tempo, também se apresentar de maneira mais contida, né? Aí eu me lembrei de um texto que o David Nasser, né, o colunista lá do Cruzeiro, escreve sobre o Jânio,
E ele percebe essa mudança aí na postura corporal do Jânio, e ele pergunta, qual que será que é o verdadeiro Jânio? Né? Aquele que bebia cachaça no começo da carreira e se movimentava a beça, ou é o Jânio que toma vinho com a taça, segurando a taça de maneira contida? Qual que é o verdadeiro Jânio, ele coloca? Né? Acho que não tem o verdadeiro Jânio. O verdadeiro Jânio era ambíguo, né? Para conversar com os grupos, com os diferentes grupos. Né? Muito obrigada. Tem tanto para ser dito, né? Mas a gente continua. Vou abrir, então, para as perguntas. Temos um tempo aí razoável. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Oi, boa tarde. Parabéns pelas apresentações. Eu fiquei pensando, né, no que você trouxe da questão que não tem como não politizar ou como pensar em tudo o que aconteceu nos anos 60 e 70, né, em todos os rompimentos e todas essas ambiguidades. Eu acho que, pensando desde ontem, essa questão do ambíguo incomoda, né, traz esse incômodo, traz essa... quase como uma lembrança da humanidade, assim, eu acho, né? Então, eu fico pensando como houve ali, depois desse momento, talvez, um relaxamento, ou pensando um pouco nas propagandas do macho dos anos 70, né, que a Beth mostrou ontem, em que existia um pouco essa circulação, e como hoje, muitas vezes, dos próprios jovens, né, surgem questionamentos e posicionamentos tão caretas, assim. Então, na verdade, não é uma pergunta, assim, é mais uma reflexão um pouco sobre... Eu fico pensando como... eu gosto muito de ver como as novelas retratam algumas questões, porque eu acho que, quando chega ali na novela, é um debate que... Enfim, está tão instalado que parece que a Globo precisa explicar para a família, né? E aí eu acho que de todas as classes, na verdade, porque eu acho que o alcance é entre classes das novelas da Globo, apesar de que falam que não influencia e tal, eu acho que tem uma grande influência e um grande didatismo, assim, né? Então, de você ter a questão do trans aparecendo na novela e essa construção, né, essa passagem. E como eu fiquei vendo ontem, até quando eu cheguei no hotel, e como é difícil, assim, apesar de tudo isso que já foi conversado, como ainda se busca essa normatividade, como a gente ainda persegue esse ideal, como esses papéis normativos ainda são fortes. E, às vezes, eu penso que a gente que trabalha com moda talvez esteja um pouco mais acostumado com os relaxamentos, inclusive nos códigos de vestimenta e tudo mais, e a gente percebe que é muito localizado, né? Então, eu acho que essas questões, assim, são super importantes, e só para trazer mesmo o debate algumas questões. Alguém mais? Acho que as pessoas estão tímidas. Vocês estão muito tímidos, hein, gente? Alguém quer fazer alguma questão, algum comentário? Não? Na verdade, primeiro, me desculpar até publicamente aqui com eles, que eu perdi meus óculos no shopping. E, na verdade, só descobri que foi no shopping depois. Então, eu tive que sair daqui, fui para o carro, fui no banco, fui em vários lugares. Por isso que eu não vi uma parte da fala do Jefferson. Mas eu conheço, né, o trabalho dele. Mas eu acho que essa mesa ela traz uma questão importante, talvez vocês possam falar um pouco mais disso, mesmo eu tendo perdido a sua fala, né? Vou me atrever aqui a, enfim, colocar algumas coisas, que é pensar, né, essa questão do político, né, não apenas como as ações que um político faz em termos de governando, etc. e tal, mas como isso está muito além, né, e como isso não está apenas no político propriamente dito, mas também, quer dizer, né, nesse período, né, é muito diferente, e aí eu vou até amarrar com outras coisas, por exemplo, o Caetano incomoda muito, eu fiquei pensando assim, porque o Denner, que eu falei aqui de manhã, é do mesmo período,
E não é preso por isso. Não, a imprensa, muitas vezes, faz umas piadinhas com ele, mas porque isso, inclusive, ajuda a vender, né? E aí eu fiquei pensando, acho que Maria do Carmo talvez pudesse falar um pouco mais disso, por que o Denner pode ser ambíguo e passar ali, né? Não vou dizer despercebido, porque ele não passava despercebido, né? Mas escapulir de toda essa censura, né, de toda, quer dizer, ele até vai ter em 72, eu falei rapidamente, um programa censurado, mas ele não é preso, ele, né, o ateliê dele não é invadido, ele não é impedido de trabalhar, né? E o Caetano, quer dizer, eu tenho uma opinião, mas prefiro que você fale, né? E de repente o Caetano, que tem a mesma situação, porque os dois têm essa aparência ambígua, os dois são casados, né, os dois têm filhos, quer dizer, né, mas um incomoda muito mais, aparentemente, do que o outro, né? E para o Jefferson isso, né, que acho que podia falar um pouco mesmo, assim, se você já pensou, além do Jânio, por exemplo, outros que eu sei que você estudou, né, pelo menos o Juscelino, e tem esse interesse aí na política, né, desses usos mesmo das aparências, né, pelos políticos, né, como também um ato político, porque eu acho que o Jânio tem muito isso, mas eu penso em outros, mas não é minha palestra, então, né, eu vou passar para vocês. Tem uma que pode junta, vocês preferem responder, depois, Maria Cláudia, depois que ele tem. O que vocês preferem fazer? Responde e depois passa para. Tá. Bom, eu acho, a primeira coisa, eu acho que duas coisas, né, duas palavras que eu acho que definem um pouco os nossos objetos. É a ambiguidade e o controle do corpo, ou o descontrole do corpo, né? Ou um descontrole do corpo propositado, naturalmente. Então, acho que isso define um pouco os nossos personagens. Bom, Maria Cláudia, eu acho que sim, o Denner, primeiro que no campo da moda, no mundo da moda, pode tudo. Né? Então, assim, não há nenhum estranhamento que o Denner seja essa figura, embora eu acho que o Denner, obviamente, sempre chamou a atenção, né? Mas é como se ali, nesse mundo que é tão feminino e que, historicamente, né, os criadores são homens, né, os costureiros, né, um poder que os homens têm, né, de, enfim, atuarem nesse campo, não há nada demais uma figura como o Denner, né, enfim, atuar, mesmo sendo essa figura ambígua, curiosa, né, enfim, que ele é, né, e você sabe melhor do que eu, esse dandy e tal. E agora, a questão do Caetano é que o Caetano não é só a roupa, né, e o corpo, ele é a música, uma música que muita gente não entende. Ontem eu fiquei pensando assim, gente, Alegria, Alegria é uma música que eu só fui entender muito tempo depois. Eu achava um negócio tão engraçado, eu era pequena e tal. Poxa, Alegria, Alegria. E aí depois é que eu fui decupando aquilo tudo, entendendo o que era o sol na banca do jornal e a metralhadora e sei lá o quê. Caraca, que música bacana, política. Mas, para mim, era só Alegria, Alegria, né? Poxa, era uma música alegre. Então, é isso. Se eu não entendi, eu acho que os milicos também não entendiam, eles só estranhavam, né? Que figura é essa, que música é essa, que roupa é essa figura que, aparentemente, ali, para a gente, não era tão estranha, né? Como eu falei, a gente também tem que se libertar um pouco do anacronismo, que, poxa, ele estava lá de terno com a golinha rolê, mas não era isso, né? Então, eu acho que porque é o conjunto da obra, né? Não é só a roupa, o corpo, é a música, e essa música estranha, né? Que causam esse impacto todo. Bem, eu não cheguei a estudar outros personagens assim em relação a essas relações dos presidentes com a vestimenta, né? Diretamente. Né? O Jânio foi um caso específico. Eu passei assim de relance pelas primeiras damas, assim, que eu acho que foi um tema que a Ivana estudou, né, nas pesquisas dela, né, e no caso das primeiras damas, sim, há a figura dos presidentes da República nas décadas de 50 e até hoje, elas estão umbilicalmente ligadas à figura da primeira dama. Né? Então, eu me lembro que o Jânio disputando a presidência da República, uma reportagem da revista O Cruzeiro dizia que na hora de escolher o presidente, tão importante quanto saber as propostas dele, era saber o que a primeira-dama pretendia fazer. Né? E o que se esperava da primeira-dama é que exercesse um papel de caridade, né? Que trabalhasse com obras sociais, que é algo
que vem de longa duração. Está aí com a Marcela Temer. Tá? Não é? É um papel que se espera, uma demanda social muito forte em relação à figura da primeira-dama. Você estudou a Dona Eloá? Diretamente, não. Não. Sim. É curiosa também, né? Sim, merecia um estudo à parte, sim. Claro. E, assim, em relação ao que a Maíra coloca de politizar as discussões, aí, eu, como a Patrícia, acreditei também que tínhamos consolidado a democracia, que não íamos dar passo para trás, né? Uma certa tolerância havia sido criada, mas agora eu acho que o que está se colocando muito no debate agora é como a sociedade brasileira ela era autoritária, né? E ela continua sendo. Né? O autoritarismo ele é de longa duração na nossa sociedade. Ele vem de longa data, ele está aí, ele é muito enraizado, assim, é muito difícil de lutar contra ele. Aí, certo? E eu acho que, ao mesmo tempo que a sociedade é autoritária, de forma global, ela também cria espaços de luta contra esse autoritarismo, que eu acho que é o trabalho da Maria do Carmo, né? Você pega o Caetano Veloso com essas posturas corporais aí, que desafiam a moralidade vigente, ou as roupas, os trejeitos. Isso não é algo que é apenas dele, isso também pode ser entendido como uma demanda de setores da sociedade que querem contestar esse autoritarismo que é profundamente introjetado, assim, né? Então, assim, eu acho que, apesar dos pesares, acho que nem tudo está perdido, né? Então, ainda tem. Tem uma pergunta. Boa tarde, meu nome é Lucas. Na sua fala sobre Caetano, você fala sobre como o comportamento, a visualidade dele quebrou questões de gênero, homossexualidade, se pensava se ele era gay ou não. E eu vejo que, atualmente, a gente tem um cenário queer brasileiro, LGBT, uma musicalidade de resistência, que trabalha questões de gênero muito forte também. E, por exemplo, Linda Quebrada, e também... você fala que, na década de 70, os músicos que falavam um pouco mais sobre moda, que eles que disseminavam. E, atualmente, eu acho que foi na edição de um mês atrás da Vogue, eles fizeram uma edição de fotos com as mulheres transexuais, travestis e transexuais na moda. Teve a Lineker, a Linda Quebrada, a Baiana e as Cozinhas Mineiras. Como que você vê essa música de resistência atualmente e também pensando num contexto que a gente tem visto uma grande organização da direita no Brasil? O que eu falei é que, assim, em relação aos anos 60, é que, a partir dos anos 60, os artistas, os músicos, principalmente, vão ser grandes referências na forma de vestir, principalmente para os homens, né? Então, isso a gente percebe muito na Inglaterra, nos grupos de rock, né, dos mods e de vários outros estilos, né, e de como essa juventude vai ser influenciada, enfim, por esses padrões que vêm muito da música, e isso se mantém. Eu acho que desde os anos 60, muito da moda, né, muito da inspiração para a moda, começa nesses grupos, né, de artistas, sobretudo da música. Eu acho que é a grande fonte e que continua. Sobre essa questão de hoje, dessa música de resistência, eu acho que é onde a gente tem salvação, né? E acho que, por mais que a Maíra falou uma coisa que eu até fiquei um pouco triste, dessa juventude conservadora, né, que hoje a gente tem uma coisa mais conservadora, e mesmo eu não sei se eu sou excessivamente otimista, mas eu não acho que a juventude seja só conservadora. É claro que eu não tenho a ilusão de achar que todo jovem né, enfim, não tinha nem em relação aos anos 60, era assim, acho que a gente não pode pensar isso, obviamente, né? O jovem nos anos 60 também estudava na Mackenzie, etc., né? Então não vamos esquecer. Mas
eu acho que assim, a gente tem uma juventude, eu acho que muita coisa, principalmente em relação à questão de gênero, né, e o feminismo, essa coisa mais ativista do feminismo e tal, eu acho um avanço muito grande em relação à minha geração, muito grande. Eu vejo, assim, claro, né, pela minha filha, pelos meus alunos, pelas pessoas que eu convivo, né, e amigas dela e tal, é radicalmente diferente. Eles estão muito mais ligados nisso, essas questões são naturalizadas. Qualquer coisa que você fale, né, porque a gente escorrega, né? A gente, na idade, você fala uma coisa, não fala isso, você olha o que você está falando e tal. Então, em relação ao racismo também, eu acho. Agora, é óbvio que obviamente, a sociedade tem essa dinâmica, né? Eu acho que a gente tem esse ranço autoritário, sim. Né? Acho que a gente vivia uma certa ilusão nas últimas décadas de que a gente estava, sei lá, numa democracia plena. E a gente teve muito, né? Acesso a muita coisa, muita gente teve acesso a muita coisa e ocupou esses espaços. E acho que essas questões de gênero se devem a isso também, né? E questões que envolvem também toda essa discussão em relação ao racismo. Agora, não é porque a gente está vivendo esse momento horrível que a gente está, e eu não estou negando isso, que essas coisas não vão ficar também, né? E que essas pessoas não vão fazer diferença, porque estão fazendo, a ponto das revistas, né? Mesmo as revistas de moda, trazerem essa discussão, e elas sempre trazem, né? São espaços também que essas coisas aparecem e discutem, por vários motivos, inclusive mercadológicos, mas que bom, porque eu acho que é uma maneira como a novela, né? Uma maneira de você dar vez também a essas questões. Eu acho que enfim, é mais ou menos isso, né, que eu tinha para te dizer. Então, fui lembrando de umas coisas. Oi, Maria do Carmo, quanto tempo? E eu fiquei pensando o seguinte, tinha uma rede de coisas acontecendo, né? É interessante você falar do Caetano, mas olha só, você vê, por exemplo, o disco Tropicália. Então, um Caetano, ele não existe, certamente, ele é um grande articulador e ele tem uma verve muito interessante. Ele articula signos de uma maneira muito brilhante. Acho que por isso também ele é mais alvo. Mas, ó, você tem Torquato, Vampiro de Copacabana. Você tem Tom Zé. Você tem Maltner. Você tem... Me esqueci o nome do parceiro do Maltner aqui. Jacobina, Nelson Jacobina. Você tem Dizzy Croquete. Você tem uma coisa muito montada, que é uma rede que, de alguma forma, faz com que isso aconteça. Então, é um Caetano porque, claro, tu está aí recortando Caetano. Mas eu acho, por exemplo, Exílio é Gil e Caetano. Dizzy Croquete foi um nó, porque a ditadura não entendia nada do que estava acontecendo, até que as meninas começam a se apaixonar por aqueles homens e mulheres e começam a montar, sair de casa. E aí as pessoas ficam empolvorosas, porque eles são maus exemplos de comportamento. Então, eu acho que é curioso, porque assim, é interessante porque tem uma figura em que a gente vai centrar nela todo o desvio, né? Tudo aquilo que explode. Mas essa explosão, ela, na verdade, ela é articular. Você estava falando, por exemplo, do terninho, tu falou do terninho. Aquele terninho é porque tem Beach Boys que tinham aquele terninho. Então, eu não sei se... Eu discordo um pouquinho só. Claro, contrastando com o que vem depois, é óbvio que ali tem uma coisa radical, mas tem assim, depois você tem Beach Boys, você tem Mutantes, você tem... Então, olha só o que tu tem. É uma efervescência e uma coisa que é impressionante. Acho também, aí na minha piração, essa volta dele, que ele volta neguinha, eu acho que tem muito a ver com Carmen, quando volta de novo dos Estados Unidos e vem para cá. Porque tem uma coisa... e tem Zé Celso Martinez, hein, que nessa história toda. E tem Hélio Oiticica, que também está aprontando muito. E tem Lígia Clark, que está aprontando. Então, olha só que rede. Que é, na verdade, o idealizador de todas aquelas capas. Quer dizer, ele é o grande designer. Né? Então, assim, eu acho que isso tudo é muito... É Caetano, é em cima do Caetano, mas não é só. Eu acho que
assim, o bicho pega para cima de todo mundo quando se dá conta de que aquela gente pode deturpar a moral, MBL, assim, a moral, os bons costumes, não sei o quê. Então, eu acho que é uma coisa interessante. Agora, no Brasil, cabe isso, né? Porque tem uma galera... Isso é Jardim Macalé, o Ali Salomão. Olha aí, olha, a gente vai ficar louco aqui. E essa gente toda está articulando coisas. Então, eu acho que isso... Aí, é claro, tem a figura do Caetano, que é catalisador disso, que tu está escolhendo, mas acho que as coisas são... É interessante, porque são muito... Essas foram as coisas que eu fui lembrando, assim. E é óbvio que isso tem a ver, né, porque eu também vivi bastante esse negócio aí. Então, não essas pessoas, mas de ver show e tudo. Então, eu acho que senão... Não, um Caetano não se sustenta se não tem uma rede. As pessoas não se sustentam, tem que ter uma rede. E é uma rede favorável a esse tipo de comportamento e de modo de apreensão do mundo e de inclusão nesse mundo, né? Eu acho, assim. Mas eu achei ótimo. Muito bem. Antes de encerrar os trabalhos dessa mesa, eu vou agradecer muitíssimo ao professor Jefferson, à professora Maria do Carmo, a organização do evento, que o evento ficou, né, um sucesso, né, estamos já caminhando para a última etapa, então tem que agradecer muito, porque é muito importante a gente ter esse tipo de debate, né, dentro do Instituto de Artes e transportar isso para fora, né, é daqui para fora que a gente tem que ir. Muito obrigada mesmo, obrigado a todo mundo.